Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não se esqueçam de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Também já quero pedir desculpas antecipadas se a minha voz não estiver legal. É que eu estou com uma gripe e a garganta não está lá grande coisa. Eu ia até postar um compilado, mas resolvi trazer histórias inéditas. E essa história vem do grupo Histórias Assombradas do Facebook. Quem postou foi Mundo Sombrio. Nome da história: Karazi, o ser que te persegue durante a noite. Vamos lá? Curiosidade sombria. Existem incontáveis relatos de um ser chamado Karazi. E estes relatos são de algumas pessoas que afirmam já ter visto ele pela noite em algum lugar da casa. O que se sabe sobre ele é que ele aparenta ser uma criança com olhos totalmente negros, sem íris e no escuro causa um certo reflexo. Ele não possui uma boca, onde deveria ter uma, há apenas pele, como o resto do seu rosto. Ele também possui garras em suas mãos, no lugar de dedos. Como e onde ele aparece? O Karazi entra à noite na casa das pessoas e passeia entre todos os cômodos, exceto nos quartos. Ele procura por cantos escuros, principalmente nos armários, sofás e cantos de parede. Ele é capaz de modificar a estrutura do seu corpo para adaptar-se ao local desejado, ou seja, ele pode se esconder em qualquer canto da sua casa. Durante a noite, ele fica observando qualquer movimento existente pela casa. E quando alguém se levantar para fazer algo, como ir ao banheiro ou beber água, ele fixa a sua atenção naquela determinada pessoa, causando insônia e pesadelos aterrorizantes nela. Vala-me Deus! Como o Karazi, desculpem-me, age? Ele é muito silencioso em seus movimentos e gosta de ficar sempre observando. Às vezes, é possível ouvir os seus passos pela casa enquanto ele está mudando de lugar. Sua respiração é feita apenas pelo nariz, quando o ambiente está muito quieto. Depois que o Karazi vê a primeira pessoa, é como se recebesse a permissão para trafegar no quarto daquele pobre ser. Assim, ele vai para o quarto dessa pessoa, enquanto ela está no banheiro ou na cozinha. Karazi aproveita o momento para se esconder no quarto. O local mais comum para ele se esconder é debaixo da cama. E aí que as coisas começam a piorar. Muitas vezes as pessoas ouvem barulhos à noite e não fazem ideia do que realmente é. Os sons variam sempre. Tem pessoas que ouvem barulhos debaixo da cama,
outros já ouvem bem próximo. Mas apesar de achar estranho, ignoram, achando que é coincidência. A presença do Karazi causa um grande mal na pessoa, fazendo com que, inicialmente, ela tenha dificuldade em dormir, mas os sintomas passam a aumentar com o passar das noites. A forte insônia faz com que o ser vire a noite inteira acordado, sem saber que ele está ali observando. Com o passar do tempo e o cansaço aumentando, a pessoa passa a ver a criatura ali, às vezes como um mero vulto, ou até mesmo na forma física. Passa a sentir quando ele está perto e, por fim, acaba ficando paranoico. Alguns chegam até mesmo a enxergá-lo durante o dia, em cima de estantes ou embaixo de mesas. Pessoas até mesmo desistem de falar sobre o assunto e apenas olham o Karazi fingindo que não é ele. Leia um dos relatos existentes na internet sobre a lenda. No caso, quem vai ler sou eu, né? Vocês vão ouvir, meus amores. Comecei a pesquisar sobre ela, sobre a criatura, o Karazi, e tudo que era canto da internet. Contudo, não encontrava nada para desafiar essa tal entidade. Foi aí que decidi procurá-la em livros de gênero satânico, aqueles que te ensinam como invocar espíritos mais influentes no submundo. Olha com o que a pessoa vai mexer, meu Deus! Depois de folhear várias páginas, encontrei uma reza que servia para chamar espíritos mais pesados e recitei. Resultado, não deu em nada. Tentei outras vezes e nada. Depois de diversas tentativas, comecei a zombar da entidade com as minhas próprias palavras. A pessoa tá querendo, né? Pensa comigo? Meu Deus! Aí deixa eu voltar pro relato. Isso já era por volta de 2h30 da madrugada. Foi quando peguei o meu PC e comecei a escrever. Eis você, entidade maligna, que se denomina Karazi, venha ao meu encontro essa noite e prove que você existe. Valha-me Deus, só tô lendo, hein? Não vem não. Desculpa, gente, vou prosseguir aqui. Minhas publicações ou histórias geralmente são escritas de madrugada e enquanto digitava, meu celular despertou. Eram exatamente 3 da manhã. Isso significava que já passara aí muito da hora de ir dormir. Quando desligo o computador e vou me deitar, eu começo a ouvir estranhos barulhos de passos pela casa. Como não tinha sido a primeira entidade que eu tinha invocado, eu já estava meio que acostumado com tais ruídos. Mas mesmo assim, resolvi tentar dormir. Mesmo assim, porém, cada vez que eu tentava me virar e fechar os olhos, eu sentia a entidade sussurrando próximo de mim. Era algo como psiu. Isso ocorreu durante a semana inteira, desde o dia que eu provoquei a entidade. Em nenhuma daquelas noites eu sequer consegui dormir direito, mas foi no 6º dia que eu decidi pedir para a entidade parar com aquilo. Contudo,
não obtive nenhuma resposta. Mas foi no sábado de manhã, quando cheguei no curso, que obtive uma resposta. Quando ligo o computador, o bloco de notas do Windows abre e dentro dele uma mensagem: acabou. Depois desse ocorrido, nunca mais voltei a mexer com o Karazi e até hoje tenho um certo arrepio quando falo nele. Será que o Karazi está te observando nesse exato momento? Conclusão. Então, quando você se levantar à noite, não acender a luz e tiver a impressão de que viu um vulto de uma pessoa no escuro, prepare-se, porque pode ser que não tenha sido apenas impressão. Quando você estiver em sua cama e ouvir um som estranho ao lado ou embaixo da cama, ou sentir a sensação de estar sendo observado, pode ser que ele já tenha sido convidado para entrar no seu quarto. Fonte do relato: Isaac Nascimento. Você já teve alguma experiência parecida? Conta pra gente. Conta aí nos comentários. Bom, meus aterrorizados, eu deixo aqui o meu parecer. Sempre que eu vejo um vulto, eu repreendo, faço uma oração para os meus anjos da guarda. E aconselho vocês a fazerem o mesmo, pois essas criaturas podem ser mais perigosas do que possamos imaginar. Vamos para o próximo de hoje? Este também é do grupo Histórias Assombradas e foi postado por Adriana de Paula, administradora do grupo. Nome da história: Barulhos Assustadores. Mais um aqui de barulhos. Meu padrasto trabalhava à noite e só chegava em casa por volta das 2 horas da manhã, sendo que normalmente nós o esperávamos, porque ficávamos assistindo televisão até tarde. Naquela noite ele chegou, tomou um banho e logo foi dormir. Eu e meus irmãos continuamos assistindo TV e logo depois fomos dormir também. Logo quando eu caí no sono, eu escutei meu irmão me chamando com muito medo e assustado. Ele me disse que estava ouvindo uns barulhos estranhos. Naquele momento, eu disse ao meu irmão que poderia ser gatos à noite, mas ele continuou insistindo. Quando resolvi prestar mais atenção, ouvi que eram os barulhos estranhos de alguém correndo e arrastando um ferro na parede e falando algumas palavras estranhas, com uma voz fina, meio grossa e meio fina, tudo ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos, meu padrasto acendeu as luzes, porque ele e minha mãe tinham acordado com aquele barulho também e foram ver o que era. Após isso acontecer, seja lá o que era, saiu correndo e até hoje não sei o que era aquilo. No outro dia, minha mãe viu várias pegadas espalhadas pelo nosso quintal. Eram umas pegadas bem pequenas e estranhas. Elas iam em direção a uma mata próxima aqui de casa. Os moradores mais antigos desse bairro dizem que antes de construírem as casas nesse local, existiam muitos terreiros de macumba por aqui, por perto, sendo que no bairro vizinho ainda tem alguns ativos. Aqui, à noite, muitas vezes os cachorros ficam uivando. E uma vez que eu estava sozinho em casa, escutei de madrugada alguém rindo e correndo, sendo que o barulho estava longe e logo foi se aproximando.
Era como se um cachorro estivesse perseguindo alguém e essa pessoa soltava risadas, mas não eram risadas normais. Só me lembro de ter me deitado, fechado os meus olhos e ter orado. Autor desconhecido. Mais um relato aqui deveras aterrorizante. Dando prosseguimento, vou ler mais um aqui, do grupo Histórias Assombradas do Facebook, e foi postado por Iris S. Ferreira. Olá a todos! Vou contar um pouco de minhas experiências nada agradáveis. Desde pequena sinto coisas estranhas e vejo às vezes também. Não sei o porquê. Em um dia agradável e ensolarado fui para a escola, pois tinha 8 anos de idade e percebi que o dia estava estranho. Comentei com minha mãe que eu estava sentindo um medo, mas do que? Eu não sabia dizer. Ela, como sempre, ria da minha cara e falava para mim parar de dizer asneiras. Eu contava o que via e ouvia, mas ela nunca foi de acreditar em mim. Dizia que eram coisas da minha cabeça. Pois bem, o dia passou e fui fazendo o serviço da casa. Meu irmão foi para a escola, pois estudava na parte da tarde e meu medo só aumentou. Quando escureceu, o medo era maior, mas eu não sabia por que estava com aquele medo todo. Minha mãe chegou, meu pai, meus irmãos. Eu me senti aliviada por não estar sozinha. Jantamos e fomos para a sala. Passando da hora, minha mãe nos mandou irmos para a cama dormir, como sempre fazíamos. Fui ao banheiro e, quando voltei para a sala, porque a beliche ficava na sala, eu senti uma presença estranha. Uma presença que me fez ficar ali parada na porta da sala e eu não conseguia ir para a cama, pois estava com muito medo. Voltei para trás e fui bater na porta do quarto da minha mãe e disse que eu estava com muito medo, se eu podia deixar a luz acesa. Mas como toda mãe faz, né? Ela não deixou eu deixar a luz acesa e ainda brigou para que eu fosse deitar logo. Enfim, fui para a cama, me deitei rápido e virei para a parede e cobri a cabeça. Quando comecei a cochilar, escutei uma voz horrível me mandando acordar. Acordei tão apavorada e estava até com a boca seca de tanto medo. Olhei em volta e não vi nada. Então voltei a me deitar. Na hora que fechei meus olhos, eu senti um cheiro de podre. Não sei como explicar. Era muito horrível. E eu abri os olhos virada para a parede. Mas mesmo assim pude ver a sala toda vermelha e uma silhueta de algo que não era humano. Era um formato de monstro que não sei como explicar. E essa imagem ficava se mexendo e começou a rir. Eu fechei meus olhos. Eu tentei gritar por minha mãe, mas a minha boca estava travada. Eu não tinha fôlego. E esse ser começou a passar as garras em meu corpo por cima da coberta. Era muito amolada, pois pareciam facas deslizando na coberta.
Eu fechava os olhos de pavor e tentava gritar, mas não saía som nenhum. Esse ser ria e me falava que iria ficar ali, me atormentando a noite toda. Eu comecei a chorar e esse monstro não me deixava em paz. Eu não conseguia sequer dormir de pavor. Esse monstro sentou em minha cama. Depois começou a se deitar em cima de mim. Era um peso absurdamente pesado para o meu corpo de 8 anos, para o meu corpinho frágil de 8 anos aguentar. Comecei a ficar sem ar e esse ser se levantava e ria, passava as unhas na minha cabeça e a apertava com as garras o meu couro cabeludo. Foi assim a madrugada toda. A sala estava toda avermelhada, como eu já disse, e fedida, e eu chorando. Amigos, eu era uma criança de 8 anos. Eu orava o Pai Nosso, a Ave Maria, e aquela coisa não sumia. Eu pedia a Deus para me ajudar, porque eu não conseguia gritar, mas nada acontecia. Então, quando eu ouvi o galo de casa cantando, aquele monstro se mexeu e foi se levantando e grunhindo. Na terceira vez que o galo cantou, aquele inferno que eu estava passando sumiu, se acabou. Tudo, o fedor, tudo acabou, tudo sumiu e eu consegui respirar e me mexer. Levantei correndo para bater na porta do quarto da minha mãe, chorando. E ela abriu a porta assustada, pois eu batia muito forte na porta. Eu não conseguia contar para ela o que passei. Só grudei nela e chorava, chorava e chorava. Quando consegui me acalmar, eu contei a ela e ao meu pai, pois os dois já estavam acordados, já era quase 5 horas da manhã. Meus irmãos ficaram com medo e não falavam nada, mas minha mãe, linda e bela, olhou para mim e disse que o que eu tive não tinha passado de um pesadelo, um sonho ruim, e que era para eu começar a orar antes de dormir, porque se eu tivesse orado, eu não tinha tido pesadelo. Enfim, ela nunca acreditou em mim, em nada que eu dizia sobre minhas visões e sentir as coisas ruins nos lugares. Observação: se ainda consigo ver coisas? Sim. Se sinto coisas negativas? Sim. Eu já fui chamada para trabalhar minha mediunidade, mas ainda não tive coragem. Hoje estou com 34 anos e quando vejo coisas, eu fico para mim. Não conto para ninguém, para não assustar ninguém. Meus aterrorizados, quando a pessoa tem uma mediunidade, digamos, evoluída, uma mediunidade elevada, desde criança se vê e se sente coisas. E o pior é quando ninguém acredita. Eu falo isso por experiência, porque muitas das vezes eu até, era ameaçada de tomar uns tapas para dormir quando via alguma coisa, quando pequena. Então eu deixo aqui o meu apelo aos pais que gostam desse canal, o meu sincero apelo mesmo para você, papai, mamãe. Quando seu filho vier chorando, falando que viu algo, que está com medo de algo, não ignore. Pode ser imaginação? Pode. Ele pode estar fantasiando? Pode.
Mas e se o seu filho estiver sendo assediado por algo sobrenatural? E se o seu filho estiver sendo incomodado por um espírito obsessor? E se seu filho estiver tendo terror noturno? Ou pior, sofrendo até mesmo de trabalhos feitos para você, para levarem seu filho? Você vai chorar depois e vai ser tarde demais. Papai, mamãe, não feche o olho para um pedido de socorro do seu filho. Tá bom? Grata por me ouvir. E agora eu vou contar um relato aqui que eu ouvi quando pequena em rodinha de conversas de adulto. Dizia-se que lá pela região do Paraná tinha um sítio onde fabricavam queijo, vendia leite, um sítio que era exclusivamente para criação e cuidados com o gado de corte e gado leiteiro. Dizia-se que uma queijeira muito famosa na região tinha um menininho de 5 aninhos de idade. E ele, desde pequenininho, dormia no quartinho dele, lembrando que, enfatizando, no caso, que eles moravam em uma casa de madeira e o menino, desde pequenininho, dormia no próprio quarto. Certo dia, ele acordou aos berros e falou para a mãe que o cachorro de um bicho feio queria pegar ele. A mãe levava ele para o quarto, fazia ele dormir, convencia o menino que tudo aquilo era imaginação. No outro dia, ele foi de novo falar para a mãe, porque falar essas coisas para o pai naquela época era pedir para apanhar, Porque o pai estava cansado e queria dormir. O menininho, de novo, na outra noite, foi lá, bateu na porta e gritava a mãe, gritava o pai. A mãe saiu de novo, o pai acordou nessa segunda noite, bravo, já queria pegar o menininho de cinta para o menino virar homem, essas foram as palavras, e aprender a ignorar os próprios medos. A mãe convenceu o pai que ele podia ter visto algum vulto, alguma árvore se mexendo do lado de fora da casa, visto que o pomar ficava nos fundos, e estar assustado. A mãe foi conversar com a criança, relatado, o pai falou, por isso que vai crescer e virar bichinha. Mas a mãe ignorou, foi lá, conversou com o menino. Aí o menininho falava, mãe, vem um cachorro na janela do meu quarto e ele fica em pé que nem um homem e mostra os dentes para mim. E o dono dele, o monstro feio, fala que ele vai me pegar. A mãe conversa com a criança, diz que é só um pesadelo, que a criança tá vendo coisas e fala pro menino, dorme, senão seu pai vai te bater. No outro dia cedo, na hora do café da manhã, o pai, com aquela cara desse tamanho, emburrado, olhou para o menino e disse, olha, se você fazer escândalo, menino, e me acordar, eu vou te fazer virar homem na base da cintada. Um menino de 5 anos. O menininho baixou a cabeça, a mãe, sem poder fazer nada, apenas lágrimas rolou no olho dela. O menininho baixou a cabecinha e foi chorando brincar no quintal. Naquele dia, a avó veio visitar, ele chorou, contou para a avó que vinha um monstro feio e que o monstro feio tinha um cachorro que ficava em pé, que nem um homem, e olhava ele pela fresta da janela, mostrando o dente, e o bicho feio falava para ele que o cachorro dele ia pegar ele. A mãe conversou com a filha, falou, vai na igreja, leva esse menino para benzer, faz uma proteção na casa. Ela comenta, mãe, ele só quer chamar atenção porque o pai não é carinhoso. Fica em paz.
A avó foi embora assustada, nervosa, queria levar o menino, mas a mãe não deixou, pois ele tinha que virar homem, né? E naquela noite, como aconteciam em todas as noites, o menino batia na porta do quarto, mas batia devagarinho e chorava baixinho, com medo de acordar o pai. A mãe se levantou e quando ela se levantou, aquele pai, se é que podemos chamar de pai, acordou e falou: você não vai, você tá estragando esse menino, você tá fazendo ele virar uma bichinha, eu tô criando um filho homem, não uma bichinha. Deixa ele chorar que ele vai ver que não tem nada lá e ele acaba dormindo. A mulher dormiu chorando. De repente, ouviram um barulho no quarto, tipo como se a janela do menino batesse. Nisso, a mulher resolveu ignorar o marido e levantou. Quando ela chegou no quarto do menino, a janela estava aberta. Um fedor de carniça e enxofre pairava no ar e o menino tinha sumido. O marido pegou a cartucheira, saiu para fora. Depois do ocorrido, ele gritava: meu filho, meu filho, meu filho. E eles viram marcas de pé, assim, mas toda estranha, como se fosse um pé alongado e com patinhas de cachorro na ponta e rastros de bota andando na frente. E o fedor ficou em volta da casa por vários dias. Chamaram a polícia da cidade, que na época contava com um fusquinha, que eles chamavam de baratinha, com 2 policiais por cidade. Reviraram toda a mata, todas as pastagens onde o gado ficava, barracões, celeiros e nunca mais acharam o menino. O homem desesperado deu um tiro na própria boca com a própria cartucheira. E a mãe, essa ficou, nossa, louca de tanto remorso. Se ela tivesse ouvido a mãe dela, ouvido os apelos do filho dela, o pior não teria acontecido. Depois do relato, né? A galera ficava se perguntando o que seria esse ser, o monstro com o cachorro do monstro que ficava igual ao homem, que é uma história totalmente diferente de uma história de lobisomem, né? Porque, na verdade, vinha uma entidade trazendo um lobisomem, um cão do inferno, e aterrorizou esse menino por dias antes de levar ele embora. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão até o final do vídeo. E mais uma vez eu falo, gente, não ignore o pedido de socorro do seu filho, pois esse pedido de socorro pode ser o último. Ao invés de um monstro, poderia ter alguém também querendo fazer mal para o menino? É um caso a se pensar. Seu filho é seu maior tesouro. Então, cuide dele como se você cuidasse da joia mais preciosa. Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de manter o respeito quando comentar. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Bom, se você ficou até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu gostei, sabe, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, assim você estará ajudando e muito o canal. Se você quiser continuar recebendo notificações do canal Angel Black e Contos de Terror, vai lá no sininho, na opção todas e
ativa e toda vez que tiver conteúdo novo aqui você será notificado. Se você quiser ajudar o canal monetariamente, você pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu. Também tem a opção do Pix e pelo Pix o dinheiro que você dar para ajudar o canal vai cair direto na conta do canal. E a chave do Pix é luçonjavermelha@gmail.com e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Venha ser um colaborador, um patrocinador do canal Angel Black Contos de Terror. E eu já deixo aqui a minha gratidão. Se você tem um relato, um conto, uma história, um caso sobrenatural, enfim, um sonho que você teve, que você acha que é um tipo de aviso, um alerta para as outras pessoas, você pode estar enviando para o e-mail do canal e eu compartilharei aqui, narrando para todos que aqui passarem. Lembrando também que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, eu garanto o seu anonimato. Só não se esqueça de escrever no relato: Angel, eu não quero, eu não posso ser identificado. A sua integridade moral é muito importante para mim. Lembrando que o e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com e estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal. Não só na descrição do vídeo, tem também as playlists cheias de vídeo com casos, contos, histórias. Você vai achar uma ou duas, ou todas, para te agradar. Também peço para que vocês prestigiem os outros canais da Angel. Bom, se for do seu agrado. Tem o canal Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal criado para minha, para sua, para nossa elevação espiritual. Tem um canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologia, um tudão, muitos assuntos mesmo. E o projeto Lendo com a Angel e o Domingo com o Drácula está lá, hein? Tá cheio de episódio novo. Se eu fosse vocês, corriam para lá. E também tem o canal da Angelzinha contando historinhas e vivendo aventuras com seus pequenos. Desculpa a minha voz, gente, a gripe tá feia aqui, tá? Eu espero vocês lá de braços e coração aberto. Me sigam também nas outras redes sociais. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs do Facebook por ajudar na criação e divulgação do meu trabalho. Hoje darei ênfase ao grupo Histórias Assombradas e seus membros que trazem relatos incríveis. Bom, meus amores, e principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus amores, meus aterrorizados. Você que sempre está aqui segurando a minha mão e não solta, muito obrigado por você existir e fazer parte da minha vida e ajudar a tornar esse sonho meu uma linda realidade. Muito obrigado mesmo. Vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Tchau, tchau, aterrorizados! Eu amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!